Tá bom. Olá, o meu grupo vai apresentar agora para vocês as principais pragas e fungos de armazenamento e formas de controle. O nosso grupo é composto pelos integrantes Gustavo Peralta, Samara Fonseca, Celina Almodóvar, Emily Benedito, Diogo Barbosa, Mariana Melhorança, Rian Goulart e o nosso docente é o Hernando Balbinotti. Então, a gente vai fazer uma introdução geral aqui dos problemas que as pragas de armazenamento traz para o nosso cenário brasileiro. A gente sabe que quando o grão ele está em forma de armazenamento nos silos, ele é o próprio produto. E geralmente o grão, para ser exportado como commodity ou como semente ou alguma coisa assim, ele é o que vai ter que ter valor agregado, porque ele é o produto direto, né, que você vai comercializar. Então, nesse quesito, como a gente sabe que as colheitas elas são realizadas durante um curto espaço de tempo, que geralmente, por exemplo, a colheita da soja ocorre chuvas, então a gente tem um curto espaço de tempo e poucos números de silos para a produção, comparado, né, com relação à produção brasileira, para ter esse armazenamento dos grãos que depois vão ser comercializados. Então, a gente tem a ocorrência de algumas pragas por conta de má práticas de armazenamento ou por conta do tempo em que esses grãos ficam armazenados, que acarretam alguns danos para a produção econômica brasileira. Segundo o MAPA e a FAO, perdas anuais nacional em grãos armazenados chegam até 10% da produção nacional. E a gente tem essas perdas, passa o próximo, por favor, Gustavo, ocasionadas principalmente pelo deterioramento da massa dos grãos, porque grande número das pragas elas vão atacar a massa dos grãos, vão consumir ali aquela parte que é o nosso objeto de comercialização. Pode acontecer também, em muitos casos, contaminação fúngica, que podem causar, em segundos casos, até doenças em humanos, animais, em grãos que vão ser utilizados para ração animal. Então, é muito importante isso, é muito preocupante. E também pode acontecer perdas por desclassificação. Se por um acaso acontecer de ser encontrado, por exemplo, um inseto não desejado num lote de trigo, por exemplo, esse lote todo pode ser desclassificado. Então, pela questão de padronização, a presença de insetos ou de partes de insetos traz muitos problemas. Aqui a gente vai falar um pouquinho então, começando sobre as pragas que vão acometer no processo de armazenamento. Vale lembrar que a gente vai falar em duas etapas separadas as pragas e, por fim, os fungos, sendo que os dois eles são de grande importância o conhecimento para a gente poder evitar esses problemas lá no processo de armazenamento. A gente tem duas ordens principais representantes no processo inclusivo ali das pragas do armazenamento, que são as das ordens da Coleóptera, que são inclusos os carunchos e os gorgulhos, e a Lepidóptera, que são as traças. A gente vai estar falando sobre cada um das pragas principais presentes e também os métodos de controle dessas pragas, que eles são bem gerais, na verdade, buscando a prevenção e depois o controle caso aconteça o ocasionamento deles ali no local. Aqui tem como a gente também separar as pragas em duas classificações principais. A primeira é a praga primária, que a gente vai estar conversando, que seria as pragas relacionadas àquelas que vão chegar no armazém em primeira instância, ou seja, elas que vão estar cometendo os frutos sadios, ou seja, elas vão fazer os primeiros problemas ali nos grãos ou nas sementes. E elas podem ocasionar danos tanto internos como externos nos frutos. Entre eles, os internos seriam perfurações do grão ou da semente. Eles então vão se alimentar desse conteúdo interno do material e, ao mesmo tempo, a partir dessa alimentação, eles vão completar o ciclo de vida no interior do grão ou da semente. E as partes externas, os danos externos, seriam na parte de se alimentar do conteúdo externo do grão. Então, eles acabariam se alimentando ali, proliferando e aumentando ainda mais os danos ocasionados no armazenamento. A primeira praga primária que a gente apresenta são os gorgulhos dos cereais, Rhizoperta dominica, que elas acometem principalmente
ocasionando, na verdade, danos no grãos e nas sementes que acabam se tornando até imprestáveis, eles não conseguem ser mais utilizáveis. Tem até uma imagem ali em cima mostrando as perfurações que eles acometem nos grãos, e eles são uns insetos tão assim, perversos ou ruins assim, em relação ao dano nos cereais, que eles acabam acometendo várias culturas diversas, incluindo o trigo, o milho, entre várias outras culturas de cereais muito importantes na nossa produção brasileira. E o ciclo de vida dessas pragas ele dura em torno de 30 a 100 dias, mas pode variar de acordo com a praga. E elas, nessa espécie aqui, ela apresenta várias especificações diferentes de insetos e conformações até morfológicas dele que acabam fazendo danos diferentes em cada uma das espécies de cereais. A próxima praga, então, que vamos falar é o gorgulho do arroz, que é o Sitophilus oryzae. A duração do seu ciclo de vida aí dura entre 8 a 16 semanas. O comprimento dele na sua fase adulta é de 2 a 3 milímetros. Os danos, tanto as larvas como os adultos, são prejudiciais e atacam os grãos inteiros. Então, esses danos se verificam na redução do peso e na qualidade do grão. As culturas que eles atacam, principalmente, são arroz, o trigo, o milho, o sorgo e cevada, podendo infestar os grãos até mesmo ainda em campo. A sua coloração, então, é preto acastanhado e tem detalhes ovais no tórax, e ele é um inseto que não voa. Pode passar. O seu ciclo, então, biológico acontece, então, na vida do orgulho cereais, onde o embrião se desenvolve em larva e pupa, como vocês podem ver na imagem, e ocorre, então, essa metamorfose em adultos jovens, saindo, então, do grão cerca de 3 dias após o término da sua metamorfose. Os tempos de desenvolvimento indicados são de uma condição de criação a 27 graus e 70% de umidade relativa. Nas imagens B ali, nós conseguimos ver, então, adultos saindo, então, do grão do arroz. Pode passar. A traça indiana da farinha, ou traça da farinha, a Plodia interpuncta, ela é uma praga primária, porque ela ataca também a parte interna do grão. Ela se alimenta principalmente do embrião ali do grão, e o ciclo de vida dela vai de 25 dias, mais ou menos. É bem curto esse ciclo de vida, e quando em condições ótimas de 30 graus Celsius e 70% de umidade relativa. Quando não tem essas condições, pode variar para um pouquinho menos, porque o adulto ele não se alimenta. Toda a fase de alimentação dele é durante as outras fases. A maior presença dessa praga é em climas quentes, como o nosso aqui no Brasil. Ela vai atacar, além da soja, o milho, que são as principais commodities para a gente, ela também ataca arroz, cacau, a farinha de trigo em si, feijão, fumo e o trigo. A gente tem, nesse ciclo de vida dela, que os ovos são depositados aleatoriamente nas sacarias. Então, se você tem, não somente nos silos, mas nos armazéns, a gente tem essas sacarias, né, armazenadas, esperando para receber aqueles grãos que vão ser moídos, ou armazenando aqueles grãos que vão ser moídos. Então, a fêmea adulta vem e deposita os ovos sobre essas sacarias. As larvas, quando eclodirem, né, elas vão estar se movimentando por cima dos grãos, então é facilmente identificável. Só que ela vai estar entre os grãos, então por isso que se torna difícil do controle. E elas que vão se alimentar principalmente do embrião dos grãos. A pulpa, elas formam-se nas superfícies dos produtos, né? E elas criam um certo tipo de teia. Então, é meio que uma proteção. E o adulto, como eu já disse, ele não se alimenta nessa fase adulta e tem hábitos principalmente noturnos.
O besourinho do fumo. Esse besourinho, ele vem do fumo armazenado e por isso ele teve esse nome. Com o aumento também da armazenagem de grãos, ele começou a aparecer com mais frequência em grãos e sementes de soja, principalmente. E como ele é encontrado aí em quase todas as regiões do mundo aí. A fase adulta dele, eles vivem cerca de até uns 20 dias, mais ou menos, e eles não se alimentam. Que são as larvas que escavam os produtos onde faz galeria. Então, são as larvas que causam prejuízo nas sementes. Ele não é capaz de atacar plantas vivas, mas danifica o grande número de produtos em armazenamento, que pode ser, por exemplo, frutos secos, farinhas, massas, biscoitos e rações. Mas o principal é em produtos de origem vegetal, que é os cigarros e charutos, que daí vem o seu nome, besourinho do fumo. No caso da soja, ele perfura sementes e grãos, o que provoca aí, no caso, prejuízo no armazenamento, e ameaça também fortemente a qualidade do produto, que vai ser, no caso, oferecido e vai ser vendido. Esse adulto, ele tem um corpo ovalado, de cor castanha avermelhada, e o comprimento aí mais ou menos de 2 a 4 milímetros aí. E o seu ciclo aí, ele é rápido, ele é cerca de 30 e no máximo 90 dias aí, se as condições estiverem muito ruins, podendo aí apresentar até, no caso, umas 11 gerações por ano. Então, ele se desenvolve muito rápido. Pode passar o próximo, vai falar um pouco do ciclo dele. O ciclo dele, que, no caso, essa imagem A fala sobre a larva, a B, no caso, a B também é a larva, aí já na C e D já está na semente, no caso, no grão de soja. Até na F que ele está saindo como adulto, que aí ele já não se alimenta mais. E mais ou menos o número médio de ovos aí por fêmea é cerca de 30 a 50 ovos aí que ela bota aí por grão, que vai sair larvas aí, no caso. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o gorgulho do milho. Como o nome já diz, do milho, então a principal cultura que ele ataca é o milho. Seu nome científico é Psittophyllus zeamais, e além do milho, ele ataca outras culturas também, como arroz, aveia, cevada, soja, farelo de soja e o milho em si. Bom, esse inseto ele mede de 2 a 3,5 milímetros de comprimento. Algumas das suas características que a sua coloração é castanho escuro e tem algumas manchas avermelhadas nas suas asas. Ele tem a cabeça projetada para frente também e é uma praga causa muita destruição mesmo. Ele tem um grau muito alto de destruição para as culturas. Bom, seu ciclo de vida, então, as fêmeas vivem de até 140 dias, o período de postura é de 104 dias, e o número médio de ovos é 282 ovos, o que é um número bem grande, então ele consegue se proliferar muito rápido. A principal fase de destruição que preocupa mais os produtores é a sua fase larval. Essas larvas, então, elas se alimentam completamente do grão, o grão dentro do grão, né? E os adultos, eles se alimentam de grãos quebrados e pó. Então, além da larva, também tem esse prejuízo da sua fase adulta também. Pode passar. Bom, aqui é o seu ciclo de vida, seu ciclo biológico. Então, essa fêmea vai fazer a postura nessa semente, nesse grão. Então, essa fase larval inteira, a larva vai passar dentro da semente, então vai consumir todo esse material. E na sua fase de pupa, então, daí vai sair para fora e vai terminar a sua fase, terminar o seu ciclo de vida, né? É assim, continuando. E é um inseto que ele causa muito prejuízo para o produtor. E tanto nas lavouras em si, até no armazenamento.
Falar um pouco agora sobre a traça dos cereais, a Citotroca cerealela. Ela é uma traça que está presente nas culturas do arroz, aveia, centeio, cevada, milho e trigo. Ela possui envergadura de 16 milímetros, varia também 15, 12 milímetros, até 10, de 10 a 15, uma média mais ou menos, 10 a 16. E um comprimento de 6 a 8 milímetros. Os ovos, eles são considerados uma praga primária, pois ela ataca os grãos inteiros, e que, no caso, quando os ovos são colocados sobre os grãos, preferencialmente aqueles que estão quebrados ou fendidos, a fêmea vai opositar cerca de 240 a 80 ovos, dependendo do substrato em que está sendo depositado esses ovos, né, dependendo de qual cultura. Essas larvas, elas podem atingir cerca de 6 milímetros e dura aproximadamente 15 dias, essa fase larval dela, dando grande importância, porque ela vai estar consumindo o interior do grão, que será comercializado em futuro, no próximo período. Tem outra questão muito importante também, que o período do ovo adulto dura em média de 30 dias, e as larvas, por estar atacando o interior do grão, ela vai estar afetando a superfície da massa do grão, destruindo todo o grão, alterando todo o seu peso, qualidade do mesmo, né? E também ela tem capacidade de atacar também as farinhas, causando deterioração do produto, e que seria esse o produto final para o consumo. Pode passar. Além dos danos diretos nos grãos causados pelas pragas primárias, o ataque, as pragas primárias também atraem o ataque das pragas secundárias, que se beneficiam desses grãos danificados para se alimentar. Essas pragas secundárias, elas indicam também que o local já está infestado por essas pragas primárias, e um exemplo muito comum de praga secundária é o besouro castanho. Pode passar. A traça dos cereais, Hephaestia coeniella, é muito comum de encontrá-la. Acredito que todos já devem ter visto aquelas larvinhas que vêm no arroz, quando ficam muito tempo nos depósitos, e que aparecem nos pacotes de cereais também, quando a gente não guarda na geladeira, fica muito tempo fora. Começa a aparecer umas teiazinhas assim, pode ter certeza que tem dessa larvinha. Ela infesta principalmente os grãos e sementes de soja, milho, sorgo, trigo, arroz, cevada, aveia, além de produtos elaborados, como os biscoitos, barras de cereais e até chocolates. Com as asinhas abertas, elas medem cerca de 21 milímetros. Pode passar? O ciclo biológico do gênero Hephaestia pode levar uns 2 meses, onde a adulta ela vive cerca de 10 a 20 dias e põe de 150 a 300 ovos, que levam de 4 a 7 dias para eclodirem. Depois de 4 a 8 semanas sendo larvinha e fazendo aquele estrago todo, que é a fase que mais causa dano, elas viram pupa e ficam de 5 a 10 dias até se tornarem adultas. Pode passar. O besouro, que é Orinamblus surinamis. Ele é uma espécie aí cosmópolita que ocorre em praticamente todas as regiões do mundo e sempre em produtos armazenados. No Brasil, ele é uma praga que está presente em toda a região produtora de grão, que é bem adaptada aí no caso, ele é bem adaptado às regiões climáticas de produção, com preferência no clima nosso, que é o clima quente, e que eles têm aí sua melhor distribuição. Ele é considerado uma praga que infesta uma grande variedade de commodities, principalmente cereais no campo. E também é uma praga infestante aí de estrutura de armazenamento. Então ele pega desde ali da área ali de campo, no caso a cultura está lá instalada, está ainda na lavoura, lá não foi colhida, até no armazenamento. Então ele tem uma grande importância aí. Os besouros, eles são alongados e achatados, de coloração vermelho escuro ali, mais ou menos. Com comprimento, ele vai de 1,7 até 3 milímetros. O ciclo dele é variável, com adultos que podem ter até 450 dias de vida. E com fêmeas que podem botar aí de 20 até 352 ovos aí nas sementes. Isso no seu ciclo. Tudo isso também
variando aí o clima e a alimentação. Você pode ver que tem uma grande diferença de 20 a 300. Então, isso vai variar de acordo com o clima, a temperatura do local, todas as variáveis ali possíveis ali para essa praga. Ela é considerada secundária porque ela ataca geralmente grãos quebrados, pedidos ou restos de grão. Geralmente ele vai danificar a massa do grão, sendo dano expressivo quando ocorre grande quantidade. Então, quando mais tiver, mais vai ser o expressivo grão e vai ser pior aí, no caso, na sua qualidade final aí. Ele geralmente aparece em todas as unidades armazenadoras e causa a deterioração dos grãos pela elevação acentuada da temperatura. Ele também, que é um grande problema, é que ele é muito tolerante a inseticidas químicos. E geralmente, depois que você faz ali uma limpeza do local, ele geralmente é uma das primeiras pragas que aparecem aí nos silos aí em armazenagem. Ou seja, ele é extremamente resistente. Passa o próximo aí. Aí esse slide, falei um pouco do ciclo dele, que aí na imagem D, mostra ele como pupa, nascer como ele como larva. E no caso aí, como eu tinha falado aí, no caso a quantidade de ovos aí que cada fêmea aí pode botar durante o seu ciclo. O besouro castanho. Os adultos deles, eles têm uma coloração castanha avermelhada, medida em cerca de 2,2, 2,3 até 4,4 milímetros. E as fêmeas, elas podem botar aí de 400 a 500 ovos aí nos grãos. E o tempo de geração dele aí é extremamente rápido, que em até 20 dias aí já está completo aí os ovos aí já eclodiram aí, claro, em condições normais aí, favoráveis para eles. Ele é uma praga secundária, então ele vai depender também, é claro, de outras pragas anteriores, para ele conseguir se instalar aí nos grãos aí. Ele tem o mesmo sistema aí do anterior, que eu tinha falado do besouro anterior. E, como eu tinha falado também, sua alimentação é de grãos quebrados, farinhas, rações, o que causa também prejuízos elevados, provocando a deterioração dessas sementes, desses grãos. Sua prevenção, ela pode ser feita aí... É isso aí, vou passar o slide. Aí, no caso, aqui ele em larva, que é, no caso, a imagem A e B, e ele em pupa aí na C, e o besouro adulto aí na imagem D. Esse é o ciclo dele. A prevenção aí e controle dessas pragas aí, como é que ela pode ser feita, o que eu devo fazer? Primeira coisa, deve ser alertado toda a equipe de manejo sobre essas pragas aí, porque quanto antes for feito o controle, menores vão ser os danos e com essas pragas vão se agravando de acordo com a população. Ou seja, como falamos anteriormente, quanto mais pragas tivermos aí no nosso silo, na armazenagem, pior vai ser, maior vai ser o prejuízo, pior vai ser para a gente, porque vai se evoluindo aí bem exponencialmente. E seguindo também essa lógica, deve-se também verificar o local de armazenagem antes e durante a estocagem, e se necessário, dependendo do local aí, aplicar agentes fumigantes, que vão aí fazer aí uma limpeza do local, acabando com a intenção de acabar com as pragas aí, que ficaram aí, às vezes, após o silo foi desvaziado, foi feita a tirada dele, mas mesmo assim acabou continuando algumas pragas no local. Então é bom fazer essa fumigação, e se for necessário, é claro. E se mesmo assim isso não resolver, tentar entrar aí com uns químicos aí no armazém, às vezes antes ou durante aí, quando já tiver a estocagem aí das sementes. Isso, é claro, vai variar de cada espécie para cada espécie. Dependendo da espécie que tiver mais infestante, a gente vai ter que colocar um certo tipo de defensivo aí para cada praga. Como já foi falado, cada praga ele tem um jeito de se reproduzir, de manifestar em cada local. Então, é melhor
procurar aí qual agente químico se enquadraria melhor aí em cada situação. A partir então das pragas que a gente já estudou, a gente vai ver então um pouquinho agora sobre os fungos que acometem no armazenamento. Só lembrando que das pragas para os fungos é uma abertura, na verdade, as pragas elas acabam fazendo uma abertura para os fungos entrarem dentro dos grãos, das sementes, e aí a gente também tem que cuidar e tomar cuidado de maneira consecutiva, sempre tomando cuidado para um para não ocasionar o outro e vice-versa. A primeira na verdade, fungo que a gente tem aqui é a podridão das sementes, que ela acomete principalmente as culturas do amendoim, do café, feijão e a soja, e dentro dos silos a gente considera uma tolerância de no máximo 6% de grãos ardidos, ou seja, aqueles grãos acometidos por esse tipo de fungo. Porque a partir dessa tolerância, você já está comprometendo totalmente o seu plantel ali, a quantidade de sementes que tem ali, pode acometer a ameaça à saúde dos consumidores, sejam eles os animais que vão estar consumindo dessa ração feita por esses materiais, ou até os seres humanos que vão estar consumindo qualquer tipo de material produzido por eles. Então vai acontecer uma desvalorização desse material caso tenha presença da podridão das sementes. Os fungos do gênero Fusarium, principalmente os moniliformes, eles são conhecidos por liberarem a toxina fumonizina, que ela tem um efeito cancerígeno, e elas são detectadas naturalmente em vários alimentos, inclusive no milho e derivados, e eles causam edema pulmonar em suínos e leucoencefalomalácia em equinos, provável câncer de esôfago em humanos. Essa leucoencefalomalácia, eu fui pesquisar, é uma doença que dá nos equinos, que eles podem morrer até 72 horas depois da contaminação, de ingerir o milho contaminado por esses fungos, onde a parte do cérebro, que onde tem aquela massa, ela começa a ficar líquida, e o animal morre, é muito rápido. É de difícil controle, pois boa parte dos micélios eles são resistentes a tratamentos físicos e químicos, e a prevenção desse fungo deve ser feita durante o ciclo inteiro da planta, né? Pois esses fungos ele vem do campo para o armazenamento, vem nessas plantas e grãos contaminados e se proliferam ali nos armazéns. Pode passar. Outro fungo, então, é o Penicillium spp. A cultura que ele mais afeta ali é a semente de soja, quando ela possui uma baixa qualidade. E as colônias desse fungo, elas apresentam um crescimento de lento a moderado na superfície da semente, com extensa esporulação de coloração geralmente verde azulada, como vocês podem ver ali na imagem. Então, os danos, eles são prejudicial em lote de sementes armazenadas com umidade elevada, onde eles provocam aí a descoloração das sementes, redução na germinação, perda de matéria seca e até mesmo alteração nutricional dessas sementes. O controle, assim, desse fungo um dos controles é que recomenda-se não deixar passar o prazo de colheita, então, desses grãos, e dentre outros, como realizar sempre operações assim que o teor de umidade dos grãos permitir. Os equipamentos de colheita devem estar regulados de maneira a evitar, então, os danos mecânicos nas sementes, né? As impurezas, os grãos danificados e finos e materiais estranhos, eles devem ser sempre removidos do lote de semente e, quando necessário, então, submeter o produto a uma secagem para reduzir o teor de umidade, porque esse fungo ele atinge quando o grão está ali com um teor de umidade elevado, né? E recomenda-se também sempre a adoção de medidas para o controle de insetos e roedores, pois esses geralmente provocam ali, ajudam, né, a proliferação desses fungos, pois está associado ao ataque de pragas. Aqui nós conseguimos observar uma imagem onde aparece ali o fungo Penicillium sp, o Aspergillus, os Cladosporum, daí dá para vocês verem bem nítido assim, né, a característica desse fungo que eu acabei de citar.
Bem, falando agora um pouco sobre a cladosporiose, o cladospório, várias de espécies de cladospório que existem, ela afeta culturas como principalmente o algodão, feijão e trigo, sendo o feijão uma das principais mais afetadas, porém, ela é considerada uma doença secundária, ela tem baixa incidência, portanto, ela vai ter uma importância econômica bem diminuta em relação às outras, devido à sua baixa incidência no ataque às lavouras. Ela, em geral, eles são patógenos fracos, eles ocorrem muitas vezes como saprófitos sobre os tecidos que já estejam enfraquecidos por alguma outra doença ou que já sofreram algum estresse ambiental, seca, algo do exemplo, né? Alguns danos que podemos observar nas sementes com cladosporiose manchas ou crescimento esverdeado na superfície das sementes, principalmente naquelas zonas que são correspondentes ao embrião, ao eixo embrionário. Então, você vai estar sempre, como demonstrado na imagem, essa esverdeado, espreteado, preto, bem mais escuro no eixo do embrião, onde vai estar a maior incidência desse fungo. Pode passar. Bom, então, a antracnose é um fungo, assim, bem conhecido, né, muito falado, principalmente na cultura da soja, né, principalmente na nossa região, mas também acomete em algumas outras culturas, como em frutas, em específico mamão, que é o principal dano de pós-colheita, é a antracnose no mamão, mas também no milho e em sorgo. Falando um pouco mais dos danos no mamão, causa um dano enorme. Começa com o amolecimento, então, da epiderme. Na medida que vai aumentando esse amolecimento do fruto, né, dessa camada externa do fruto, o fungo, então, ele vai se colonizando, apresentando lesões, pode ser maiores até que 3 centímetros. Então, o fruto, ele é completamente descartado, tendo um prejuízo econômico muito grande para o produtor. Na soja, a gente escuta falar muito, né? Então, ele ataca os pecíolos, os ramos ternos das partes sombreadas nas vagens, no início da formação. Então, ocorre o abortamento dessas vagens, esse grão, ele, na fase final, no caso da planta, ele não vai conseguir secar, então, por causa desse fungo, estraga mesmo o grão, então, causa um prejuízo enorme. Em questão ao controle, o que a gente pode citar, né? Em relação ao mamão, depois que você colhe esse fruto, você vai embalar ele e deve ser colocado em uma câmara fria de 12 a 14 graus Celsius para tentar controlar esse fungo, né? E na soja, você tem que ter bastante controle com o seu armazenamento da própria semente mesmo. Então, essa semente, ela tem que estar sempre em condição ambiente, tentar não abaixar muito, não subir muito a temperatura, que essa é a recomendação ideal para esse tipo de fungo. Bom, alguns tipos de prevenção, né? Prevenção e controle. A gente tem que sempre se atentar a controles culturais, né? Então, optar por cultivares resistentes a esses tipos de fungo, fazer sempre uma rotação de cultura para acabar com esses ciclos, e usar sementes de qualidade mesmo, de selo de qualidade. Em relação à colheita, não colher a camadas, porque está com maior índice de umidade, né? Vai ter a preparação desse fungo ali. Em relação ao controle químico, a gente deve sim utilizar o controle químico conforme as indicações. Então, sempre tentar definir, né, esses fungos, essas pragas, e se caso você precisar desse controle químico, você tem que ter sempre uma quantidade indicada, e essa quantidade vai variar de uma cultura para outra e um estágio reprodutivo para outro também. Aqui nós temos um gráfico, então, onde mostra a frequência de fungos e percentagem média de infecção nos lotes de semente de soja. Essa pesquisa foi feita pela CCGL
no ano de 2018, onde mostram, então, os fungos mais frequentes associados a sementes, então, da soja. Então, foram ali o fusário, a cercospora, o aspergillus e penicillium, todos presentes em mais de 70% nos lotes de sementes analisados. Os fungos Pomopsis e Macropomina foram encontrados em 34% e 38% dos lotes, respectivamente. Então, nós conseguimos ver, a partir desse gráfico, que os fungos apresentados aqui em nosso seminário, como o aspergillus, o fusário, o penicillium e o coleótrico, apresentam aí, então, uma média bem alta de infecção nos lotes. A porcentagem também nos lotes de infecção, em ambas culturas também, tem um valor bem elevado. Para a gente poder, então, finalizar o trabalho, a gente percebe, então, que o controle das pragas e dos fungos, eles são meio que conjuntos, a gente tem que fazer um controle em conjunto dos dois, e ele vai ser bem específico para cada um do tipo da praga ou do fungo que está sendo acometido no plantel. É bom a gente ter sempre um conhecimento desses materiais para poder entrar com um controle específico de cada uma desses problemas, e a gente também sempre trabalhar com a prevenção em vez do controle no local. É sempre bom a gente trabalhar desde a parte da colheita, seja bem feita essa colheita, a gente transportar esse material e evitar danos nos grãos para poder evitar, na verdade, chamar esses tipos de pragas ou doenças ali para o nosso plantel. E, ao mesmo tempo, dentro do armazém, caso aconteça algum tipo de infecção, evitar ela por meio de produtos químicos, mas ao mesmo tempo preparar esse local para que ele não acometa as pragas e não faça um aumento, na verdade, da incidência desse tipo de praga ou de doença. Então é esse o nosso trabalho. Obrigado, aqui estão algumas referências. E é isso.